E aí, pessoal, tudo bem? Teste, teste, teste. E aí, pessoal, tudo bem? Teste, teste. Dá pra ouvir bem, né, pessoal? Já vim aí com a palavra do Eterno. E o meu canal vem falando dos mandamentos, né? Mandamentos do Eterno. Mandamentos da lei moral, que é a lei espiritual também do Eterno. Deixa eu fazer algumas. Alô? Ouvindo bem, né? Beleza. Eu vim trazer a palavra do Eterno. Palavra maravilhosa, nosso Pai, né? Yau. E muitos dizem que essa aliança, né, que foi feita no Monte Sinai, né, não foi Yau que enviou. A gente ouve aí o pessoal dizer que essa lei foi escrita pelo Moisés, por Moisés, Moshe. Também é um homem justo, né? Por isso foi chamado para ser o intermediário do seu povo com o Altíssimo. E a gente fica assim, as pessoas pronunciam o nome sagrado e quer desprezar o pensamento do Altíssimo, né? Esse pensamento o Altíssimo enviou para os profetas, homem justo, e enviou também para o seu filho amado, Yahshua, o Mashiach. E então eu peguei uma parte aqui do livro de Shemot, Êxodo, e peguei outra parte do livro de Matitial, né? 4. O livro do Êxodo, ele nos mostra, Êxodo 34, Shemote, que o Eterno sempre teve um plano para o seu povo, né? Para os seus escolhidos. E o povo estava em desordem quando saiu do Egito, né? Totalmente perdido e sem direção. E ao na sua infinita misericórdia, né? Que para mim esse gesto de fazer a sua aliança com o seu povo já faz parte do plano da graça. Senão o seu povo seria consumido pelo seu pecado, né? O povo vivia sem lei, vivia sem direção. Só sabiam que existia uma divindade, né? Que era a divindade dos seus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó. Seja bem-vindo aí. Fabrício, né? Então, ele enviou a sua lei, né? São 613 leis, né, para o seu povo Israel. Só que a lei cerimonial, né, a lei de sacrifício, ela foi substituída, ela não foi abolida. Foi substituída pelo nosso irmão primogênito, Yahshua, o Mashiach. Ela não foi abolida, essa lei. As leis jurídicas tinham que ser feitas, e foi feita pelo próprio Eterno. Porque o plano do Eterno era fazer um povo sacerdócio, um povo santo, né, separado. Então ele fez as leis jurídicas, né, para o seu povo ficar na reta, né, lá na linha. Só que o juiz dessas leis, né, que era
homem mesmo, né, o sacerdote, ele estava pior, né, do que no decorrer do tempo, né, estava pior, o juiz estava pior do que os transgressores, né? Então, acredito que o Altíssimo, ele fez a lei jurídica para segurar o seu povo da transgressão e para que o seu povo andasse na linha. E a lei moral, né, os 10 mandamentos, que é a lei espiritual, é regra da consciência. Só não gosta da lei quem está na transgressão, né? Quem vive na prática da transgressão. Lógico que ninguém é perfeito, né? Por isso que nós buscamos a Yalcha, que é o sacrifício perpétuo. Agora, é para viver na prática do erro, não. É para buscar força em Yalcha, Mashiach. Por isso que eu trouxe aqui o livro de Shemote 34, que diz que da mesma forma que Moshe ficou 40 dias e 40 noites aguardando essa aliança, né? E Yalcha ficou 40 dias e 40 noites no deserto para receber, né, a restauração dessa aliança para si mesmo e enviar para o seu povo Israel, né? Então, aqui em, no versículo 28, né? Aqui 17 já está dizendo: não farás. Esse aqui é um ponto, né, que é muito citado nas escrituras: né? Não farás para ti divindade de fundição, quer dizer, imagem esculpida para se prostrar, né? Adorar essa imagem. Para que não faças aliança com os moradores da terra, a fim de quando se prostituírem após as suas divindades e sacrificarem as suas divindades, tu não sejas convidado por eles e não comas do seu sacrifício. E não tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, para que quando suas filhas se prostituírem após as suas divindades, não faça que teus filhos se prostituam após as suas divindades. Quer dizer, o Eterno ele tinha zelo pelo seu povo, né? Para o seu povo não se misturar com os filhos pagãos. Então, as ordenanças, né, as leis do Eterno, vê que é zelosa, né? Ele zela pelo seu povo Israel. Não faz para ti divindade de fundição. Festa dos pães sem fermento, guardarás. 7 dias comerás pães sem fermento, como te ordenei, ao tempo apontado ao mês de Abib. Porque foi no mês de Abib que saíste do Egito. Aleluia. Quer dizer, o Altíssimo livrou o seu povo, né, da opressão do seu inimigo. E o pão foi para ser lembrado, né, o pão sem fermento, no dia que eles saíram da grande opressão. Tudo que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho. Que abre a madre de suas vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas não quiseres resgatá-lo, quebra-lhes a cerviz. Resgatarás todos os primogênitos de teus filhos, e ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás. Na aradura e na seca descansarás. É. Então, quer dizer, o sétimo dia, que é o número 7, a perfeição do Altíssimo, ele escolheu para o seu povo se consagrar, né? Se purificar diante dele. Então, quer dizer, 6 dias o povo ia, né, trabalhar para o seu sustento, sua sobrevivência física, e o Eterno Altíssimo escolheu um dia para o povo se consagrar, né? É aquela consagração, né? É impossível você estar num lugar, né, movimentado e você se concentrar, né? Tá trabalhando e se concentrar.
Então, Yahweh escolheu aquele dia, o sétimo dia, para consagração. Ele consagrou esse dia. Foi ele, não foi Moisés que consagrou. Foi ele que o sistema quis e quer tirar. O dia que ele, os inimigos de Yahweh, quer tirar esse dia que ele consagrou para o seu povo. Também guardarás a festa das semanas, e a festa das primícias da ceiva do trigo, e a festa da colheita do fim do ano. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão perante Aiá, o Eterno do Israel, porque eu lancei fora as nações diante de ti. Alargarei as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra, aleluia. Quando subires para aparecer 3 vezes no ano, diante de Yahweh, teu Criador. Essa palavra não é de ninguém pagão, não foi um pagão que escreveu, foi o próprio Eterno que escreveu a sua santa palavra para a proteção do seu povo Israel. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício em pão levedado, nem o sacrifício da festa de Pessah ficará da noite para a manhã, é da Páscoa, né? As primeiras das primícias da tua terra trarás à casa de Iau, teu Criador. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais Iau a Moshe: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Interessante esse trecho. Ele diz para escrever estas palavras. Por que escrever as palavras? Para ficar em memória, né? E a palavra é espírito. A palavra é pensamento que entra no espírito, na alma, né? É o verdadeiro pão que desceu do céu. Que conforme o terror destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com Iau 40 dias. Esse é um ponto importante para ser observado nas escrituras, né? Moisés esteve ali com Iau 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Se você vê lá em Matitial 4, Iauxa procedeu da mesma forma. Ele foi ao deserto, ficou 40 dias e 40 noites, e não comeu pão e nem bebeu água. Oh, aleluia! É incrível, pessoal. É maravilhoso. Amém, aleluia. E Moisés esteve ali com Iau 40 dias e 40 noites. Foi à toa que ele esteve ali 40 dias e a noite? Foi por nada, né? Foi por nada. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas placas as palavras da aliança, os 10 preceitos. Os 10 preceitos maravilhosos. Eu acredito seja o espírito de Yahshua, o espírito do nosso primogênito, Yahshua Mashiach. Aqui começa a maravilhosa busca pelo reino do Mashiach, nessa maravilhosa aliança que o Eterno, o nosso Altíssimo, fez com o povo. Quando Moshe desceu do Monte Sinai, trazendo as mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu, bastante. Quando desceu do monte, Moshe não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver o Eterno falado com ele. Aleluia. Quer dizer, ele teve um encontro, um contato direto com o Altíssimo. A luz do Altíssimo resplandeceu no seu rosto. E as pessoas querem jogar esse maravilhoso mandamento, né? Os 10 ditos, fora no lixo. É como cuspir de novo em Yahshua. É como rejeitar de novo o Filho do Eterno, os profetas e o próprio Eterno. Os irmãos e as irmãs, essa é a aliança que ele fez para o seu povo, para a sua proteção. Yahshua não fez seu povo para sofrer. Yahshua não fez o seu povo para ser oprimido. Yahshua vai resgatar o seu povo da grande tribulação que advém nesse mundo. A se buscar e observar
observar essa palavra dia e noite. Caso se desviar dela, temos Yahshua Mashiach, o nosso sacrifício perpétuo. Sacrifício é para expiação do arrependimento sincero, não da hipocrisia. Os líderes religiosos da época de Yahshua viviam na hipocrisia. Diziam que viviam a lei, os mandamentos, mas eram fingimentos. Por isso que eles estavam debaixo da lei, debaixo da maldição. Agora, quem vive, observa e se esforça em seguir, está sobre a lei. Sobre a lei de Yahshua. Eu quero estar sobre a lei de Yahshua. Sobre a lei de Yahweh eterno. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás. Não se prostrará a outras divindades. Ué, é que tem algum mal a esses mandamentos do nosso Altíssimo? Em todo o grupo que eu já fui expulso de grupos por anunciar, não ofendi ninguém, não xinguei ninguém, anunciar o que os profetas anunciaram ao seu povo e a missão que Yahshua veio fazer para resgatar e salvar o seu povo da opressão dos romanos. Qual é a missão de Yahshua? Está em Shaial. Shaial fala sobre o reino eterno, né? Se o seu povo aceitasse Yahshua como Mashiach, ele livraria o seu povo dos romanos, da opressão. Mas também foi prescrito e profetizado que o seu povo o rejeitaria. Isso foi uma consequência tanto na rejeição da correção dos profetas em seus mandamentos, como também na rejeição do Mashiach como o mandamento vivo de Yahweh, no cumprimento da sua lei, do seu mandamento, do seu estatuto e do seu juízo. Sofreram as consequências. O povo, na época dos profetas, ficaram cativos pelos seus inimigos por rejeitar esses mandamentos. Foi uma luta para eles aceitarem os mandamentos do Eterno. Na época de Yahshua, Yahshua é o próprio mandamento, o cumprimento desses mandamentos. Yahshua veio para os Yaldins de Al-Shalom, e eles rejeitaram e sofreram uma grande consequência. Eles mesmos disseram que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E foi depois de uma geração que o seu povo foi espalhado pelo mundo, mortos e ficaram cativos. Mas o Eterno, na sua infinita misericórdia, na sua graça, disse que Israel seria restaurada. E hoje a gente vê que a figueira está sendo restaurada, está crescendo, está brotando. Da mesma forma que Moshe ficou 40 dias e 40 noites guardando os mandamentos, as ordenanças de Yahweh, o Altíssimo, Yahshua também ficou 40 dias e 40 noites para receber as ordenanças. E o anunciamento dele foi: eu falo, eu anuncio tudo que o meu Pai mandou falar, porque eu faço a vontade de meu Pai. Aleluia. Continuar a leitura aqui. Quando Arã e todos os filhos de Israel olharam para Moshe, a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Quer dizer, o espírito de Yahweh se apossou, né? Da mesma forma que aconteceu com Yahshua no deserto. Yahshua venceu a palavra maligna, Satanás. Satanás usando as mesmas escrituras, usando a mesma palavra de Yahweh, querendo enganar, persuadi-lo, manipular. Meus irmãos, não temos líderes, não temos pastores, não temos rabinos, não temos mestres, não temos padres. Nosso pastor é Yahshua.
Ele manda observar as escrituras para o nosso próprio bem, para a nossa própria vitória. Então Moshe o chamou, e Arã e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moshe lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel. E lhes ordenou tudo que Yahweh lhe falara no monte Sinai. Quer dizer, a aliança, né? Mandamentos e a ordenança está mais do que provado nas escrituras que não é de Moshe. Foi o próprio Yahweh no Sinai que falara no monte. E o ordenou. Será que Moisés e Yahshua são rebeldes? E eles iam fazer a sua própria aliança, as suas próprias leis? E Yahshua ia contrariar a lei de seu pai? E ele mesmo ia fazer a lei, mudando a lei de seu pai? Não cabe na minha cabeça, meus. E a escritura não diz isso. Não diz. O maligno quer colocar Yahshua contra o seu pai, e contra a sua santa cidade, e contra a sua lei, contra a sua ordenança. É um dos mandamentos. O filho honra seu pai. O filho ia desonrar o seu pai. Ia fracassar o plano de Ial para toda a humanidade. Depois chegaram também todos os filhos de Israel. Eles ordenou o que Ial lhe falara no monte Sinai. Quer dizer, foi Ial que ordenou. Foi Moshe. Moshe era até gago, não conseguia nem falar direito. Moshe era inseguro nas suas palavras. Ele obedeceu à voz de Ial. Assim que Moshe acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas estranho Moshe perante Ial para falar com ele. Tirava o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, viu os filhos de Israel o rosto de Moshe, e que a pele de seu rosto resplandecia. E tornava Moshe a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com o Eterno. Quer dizer, Moshe era tão inimigo de Yahshua que na transfiguração quem apareceu foi Moshe e Elial. Apareceu para Yahshua. Isso é contraditório. Moshe, que representa os mandamentos e ordenanças do seu pai, Ial. E Elial representa os profetas. Seria inimigo de Yahshua, o Mashiach? E Yahshua seria inimigo das ordenanças de seu pai? É contraditório, meus irmãos. Então, não posso aceitar esse anúncio. Né? E quem observar as escrituras e quem estudar as escrituras não pode aceitar isso, ainda mais anunciando o nome do Eterno, os nomes sagrados. Isso é anunciar em vão. E é uma das blasfêmias, uma das transgressões, que é anunciar o nome do Eterno em vão. Bom, eu não sou dono das escrituras, eu só estou orientando e anunciando para o seu próprio bem, para que não caiam em maldição. Né? Pois querem colocar em culpa na religião dos outros, né? Como sistema. Ah, não, foi a religião afro que fez uma corimba para mim. Entendeu? Não existe isso. A gente tem que observar suas ordenanças, obedecer elas. Cairá toda a maldição. Nosso corpo será escudo e broquel. Bom, eu não estou impondo a vocês, estou anunciando, né? E diz as escrituras. As escrituras são bem objetivas, ensinam não. O que passar disso é do maligno. Mas entrando Moshe perante El para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel o que era ordenado.
Assim viam os filhos de Israel o rosto de Moshe, e que a pele do seu rosto resplandecia, e tornava Moshe a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com o Eterno, o Altíssimo vivo. A palavra, né, que dizem que é Velho Testamento, não existe Velho Testamento, nem Novo Testamento. Existe a aliança perpétua de Yahweh. Os profetas e Yahshua vieram restaurar essa aliança para o seu povo, que é chamado pelo seu nome. Aqueles que chamam pelo nome dele. Irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão no engano, com os nomes falsos, a gente pode até compreender. Agora, quem fala os nomes sagrados, não dá para compreender, rejeitar as suas ordenanças. Isso que fará o seu povo ser um só corpo, um só pensamento, um só espírito. É as ordenanças de Yahweh Altíssimo. O outro caminho vai ser, com certeza, divisão, como a gente encontra nos grupos, né? Divisão, cada um com seus pensamentos, cada um com suas opiniões. Então, eu estou falando da escritura, né? Observando as escrituras, como o nosso Pai nos ordenou. Observar as escrituras de dia e de noite. Então, eu trago aqui para vocês também uma outra parte do livro de Matitial 4. Compartilhar aqui, porque tem muitos amigos que dizem que as escrituras são velhas, né? Antiga. Então, tem Matitial 4, né? E Matitial 5 também fala. E Alcha não veio abolir a maravilhosa lei. A lei que Alcha anunciou, né? É a lei da consciência, né? Dente, olho por olho, você morreria fisicamente. A lei que Yalcha anunciou é a morte, eu acho que é até pior do que a morte física. É a morte espiritual, onde você será lançado no fogo eterno. É bem pior. Então eu vou ler esse trecho para comparar a espiritualidade de Moshe com a espiritualidade de Yalcha, né? Depois eu vou pegar uma parte também onde Yalcha diz que não veio abolir a lei, ele veio cumprir e restaurar. E ainda de uma forma até mais agravante, né? Apesar que é a mesma coisa, mas veio anunciar de uma forma mais objetiva na forma de pensamento. Porque os doutores da lei viviam de malícia, eram maliciosos com a própria palavra, como Satanás foi com Yalcha no deserto. Vamos lá ler aqui essa parte. Vou ler da parte capítulo 1 do capítulo 4, né, versículo 1 em diante, né? Particularmente eu não gosto de ler versículos, e nem gosto também de capítulos isolados. Eu acho que as escrituras é um todo, né? E é para ser consultada e observada, como Ial diz lá na sua aliança. Então, Yalcha, eu escolhi a do João Almeida porque é mais fácil de pesquisar e vou ignorar os nomes, né? Os nomes pagãos, ou pegar a essência. Então, Yalcha foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, por Satanás, pelo maligno. Depois de jejuar, ou não comer, né? Nem pão e nem água, 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o foco é depois de jejuar 40 dias e 40 noites, da mesma forma que Moshe aguardou a maravilhosa aliança de Yahweh. Moshe também não comeu, não se alimentou nesses 40 dias e 40 noites.
O tentador aproximou-se dele, colocando o espírito da dúvida, né? A palavra da dúvida. Para mim, a palavra é pensamento, né? E pensamento é espírito, querendo colocar em Yahshua um pensamento maligno. Se tu és o filho do Eterno, né? Do Altíssimo, manda que estas pedras se transformem em pães, colocando à prova o caráter de Yahshua. Yahshua respondeu: está escrito, e repreendeu, né, com a palavra do Altíssimo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Iau. Então, Iau ordenou para o seu povo andar nos seus mandamentos, estatutos e juízos. Yahshua respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Yau. Aleluia. 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 Então, Satanás, o maligno, o levou à cidade de Al-Shalom. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: olha, mais o espírito da dúvida, né? Usando a própria palavra do Eterno e contradizendo, né? Distorcendo a palavra do Eterno para enganar o Filho do Eterno. Olha como o maligno é astuto. Se és o filho de Iau, o Altíssimo, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seu respeito, aos anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma. Olha como é astuto. Com a própria palavra do Altíssimo. Mas Yahshua, com a sua infinita sabedoria, respondeu: também está escrito, não põe à prova o Eterno, o teu Altíssimo. Aleluia. Depois, o maligno, o diabo, Satanás, o enganador, o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. É o que mais acontece, né? A pessoa se exalta, é glória para si mesmo, esquece maravilhosos mandamentos do Altíssimo, que é para toda a vida eterna. Tudo isto te darei, disse Satã, se te prostrares e me adorares. E Yahshua lhe disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. E Yahshua disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Altíssimo, teu Eterno, e só a ele preste culto. Quem? Presta culto só a quem? A Yahweh, o Altíssimo. Ele que fez as suas leis para o homem vir e conquistar o reino dos céus. Você pensa que o reino dos céus é de qualquer jeito? Tem lei, não tem regras. Regras, meu. Retira-te, Satanás, pois está escrito: adore ao Altíssimo, o teu Eterno, e só a ele preste culto. Então Satã o deixou, e os anjos, os mensageiros, vieram e o serviram. Hoje, meus irmãos, meus amigos, deixo essa palavra maravilhosa, dando para vocês que, da mesma forma que Moshe aguardou as ordenanças, né, para obedecer ao Altíssimo, da mesma forma Yahshua, nosso primogênito, ficou 40 dias e 40 noites no deserto para obedecer seus mandamentos, estatutos e juízos que hoje eu te ordeno. Agora depende de você, meu irmão. Não quero impor nada.
Só depende de você. Se você leu as Escrituras. E essas Escrituras que vai tirar toda a maldição da sua vida. Toda praga, toda dúvida. Toda tristeza, toda depressão. E hoje eu fico aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham absorvido o Espírito, né? Espírito é pensamento. O que nos traz pensamento do Espírito é a palavra. É a palavra verdadeira, meus irmãos. Não a palavra da mentira, da discórdia. A palavra do nosso Machia é a palavra de Yau. Ele veio nos transmitir o que Yau mandou. Foi ordenança. Estatutos e mandamentos hoje eu te ordeno. Se obedecer esses mandamentos, aí sim, seremos um só no Machia. Seremos um só em Yau, o Altíssimo. Irmãos, e hoje, ficando por aqui, eu vou deixar mais um linda. Nosso Altíssimo Yau. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos em Jerusalém. Com Yahshua, o Eterno resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de nós. Eterno Cordeiro.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a